Nós vamos meditar na palavra do Senhor por alguns instantes nesta noite. Esta semana, ela é uma semana muito peculiar, porque a gente percebe já as movimentações no que chama a respeito à Semana Santa ou Semana da Páscoa, não é? E é uma semana que ela tem um significado. Ela tem um significado muito importante, porque quer queira, quer não, em todo o mundo cristão está lembrando de um sacrifício do Cordeiro, o sacrifício de Jesus, né? E hoje nós vamos estar falando sobre algumas questões relacionadas a esta semana, tá? Alguns momentos. E até algumas pessoas acharam estranho porque que eu coloquei o nome da mensagem quinta-feira, certo? Quinta-feira. Eu não consegui encontrar um outro tema que pudesse encaixar melhor, então eu disse, vai ser quinta-feira mesmo, certo? E eu trago esta colocação do tema de quinta-feira porque dentro desse contexto da meditação, nós vamos ver algumas aplicações da vida de Jesus, mais precisamente no dia de quinta-feira. Amém? E como está relacionado à Páscoa, nós lembramos da origem da Páscoa, que os irmãos que vêm à escola bíblica, que estudam a palavra de Deus, sabem que a origem da Páscoa ainda foi lá no Egito, né? Foi no Egito, na pré-libertação do povo, no momento que estava para ser liberto o povo. Então ali Deus manda que Moisés venha instituir a Páscoa. E a Páscoa, ela traz um detalhe interessante. O cordeiro, que ia para o sacrifício, ele era separado 4 dias antes, tá? Há quem diga que era 5, mas eu encontro respaldo ainda no livro de Êxodo para dizer que era 4 dias antes. Então nós vamos ler esse texto, tá? De Êxodo capítulo 12, que vai falar sobre esta instituição, mas vamos ler apenas 2 versículos, o 3 e o 6. Aí nós vamos discorrendo aqui a meditação e lendo os textos, tá? Não vou ler o texto todo, que nós vamos basear a palavra para depois voltar a meditar. Mas vamos discorrendo junto, tá bom? Então no versículo 3 de Êxodo, capítulo 12, diz assim: digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Então ele está falando aqui, olha, no 10º dia deste mês, certo? Deve separar cada família, cada homem, todo homem deve separar para a sua casa, sua família, um cordeiro ou um cabrito para a sua casa. Se uma família for pequena demais para o animal inteiro, deve dividi-lo com o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser um cordeiro ou um cabrito, desde que tenha 1 ano, seja maduro e que não tenha defeito, certo? Não podia ter defeito o animal do sacrifício, tá? Não poderia ter defeito de forma alguma. Então note que era no dia 10, e ele institui aqui já falando de uma questão de comunhão, de participação, de cuidado uns com os outros. Ele diz que a família é pequena, então divide com o outro. Porque Deus nunca instituiu o individualismo. Ele sempre nos traz mensagem que Ele ama o que se congrega, a congregação, tá? Então ali 2 famílias é uma congregação para o sacrifício. E o versículo 6 diz assim: guardem-no até o 14º
4º dia do mês, ou seja, 4 dias, né? Até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. De dia ainda, antes que chegasse a noite, deveria sacrificar aquele animal e colocar então ali o sangue. No texto você vai ler, aspergindo, né, os umbrais das portas, das janelas, das casas, que ali significaria a proteção de Deus. Mas o que importa para nós aqui era que o cordeiro era separado por 4 dias, e que esse cordeiro era sem defeito, e que esse cordeiro ia ser sacrificado antes do pôr do sol, naquele dia, tá? E quando a gente vê essa passagem, e quando a gente vê esse acontecimento, percebemos que ele é um acontecimento profético. É um acontecimento de fato que vai causar uma ação de Deus, né? Ou uma reação de Deus, né? Porque por incrível que pareça, aqui para nós, Deus reage. Reage. Quem age somos nós. O sacrifício era nós e Deus reagia. O sacrifício foi do povo judeu, foi dos hebreus ali, né? E Deus reagiu protegendo as famílias. Então Deus, ele reage. Presta bem atenção. Deus reage às nossas ações. Ele reage ao que nós fazemos. Se nós o agradamos, ele tem uma reação para conosco. Se nós o desagradamos através das nossas atitudes, dos nossos pecados, ele reage também. Você vai ver na história exatamente Deus reagindo a cada momento de acordo com a participação. E é o que acontece aqui. E note que este é um acontecimento profético porque ele vai se transpor para Jesus Cristo. O próprio Cristo vai nos falar a respeito disso, né? Então, esta quinta-feira ali, esta semana que começou na segunda, né? Ela vai se prolatar, aliás, começou no domingo, ela vai se projetar, ela vai caminhar durante todos esses dias, e cada dia acontecer um fato interessante, certo? Mas observe que Jesus Cristo, então ele tem neste momento da quinta-feira, preste bem atenção, na quinta-feira é um momento crucial, não para Jesus, mas para a gente. Porque Jesus, se ele tivesse colocando a sua vontade, ao invés da vontade do Pai, nós vamos ver isso aqui, nós estaríamos numa situação bem delicada hoje. E vamos ver na palavra do Senhor. Então, foi um momento crucial, um momento principal aquela quinta-feira, tá? E Jesus, essa semana, ele estava indo a Jerusalém e saía de Jerusalém praticamente todos os dias. Teve um dia que ele não foi a Jerusalém, mas ele estava indo a Jerusalém e voltando e ficava em Betânia. Betânia era uma cidade que ficava próximo de Jerusalém, 3 quilômetros de distância, certo? Não era próximo, uma caminhadazinha boa, né? Uma caminhada daqui, o macro ali, tá? Dá mais ou menos isso, né? Para os que fazem a caminhada aí, deve ser isso aí. Então ele ficava próximo, ficava aos arredores da cidade. Ficava fora dos muros, mas ficava aos arredores da cidade, a cidade de Betânia, onde Jesus estava indo. Provavelmente na casa dos seus amigos Lázaro, Maria de Betânia e Marta, né? Certo? João, no capítulo 13, a partir do verso 1, vamos ler 1 ao 3. Diz assim: um pouco antes
da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Jesus amando aqueles que estavam tendo um encontro com Ele. E a palavra de Deus diz que Ele amou até o fim. Verso 2, estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Jesus tinha uma consciência absoluta, porque para muita gente e para muitas sociedades, elas fazem a ideia de que Jesus era somente um homem, né? Mas nós, quando lemos a sua palavra, temos um encontro com Ele, sabemos que Jesus, ainda subsistindo, ainda vivendo em forma de homem, Ele era Deus. Ele era Deus dentro de um corpo limitado de homem, com sentimentos de homem, com fome de homem, com sede de homem, com dores de homem, mas Deus. Deus, que Ele se achou na forma de homem, se limitou a homem para nos abençoar. Amém? Os irmãos parece que não gostaram muito, não. João 13:5 diz assim: depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Então, nesse dia, que é um dia de quinta-feira, que foi a última quinta-feira, Jesus, Ele está ali lavando os pés dos seus discípulos. Daqui a pouco vamos falar um pouco sobre essa situação. Então ele veio servir o jantar ali, o jantar mais ou menos próximo ao pôr do sol, ali o jantar era cedo, né? Quem é do interior sabe que o jantar é cedo, não é tarde. O pessoal que das metrópoles é que faz o jantar 10 horas da noite, né? Meia-noite, 7 horas, mas o povo do interior, até onde eu sei, faz o jantar cedinho, né? Tá pondo o sol ali, já estão colocando ali a sopa, o caldo, já está fazendo a comida para ali jantar cedo e dormir cedo, não é assim? Pois então ele estava servindo o jantar, depois ele vem derramar água. João 13:20, eu lhes garanto, quem receber aquele que eu enviar, estará me recebendo, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Ele está falando que quem eu enviar, e quem receber a quem eu enviar, está me recebendo, e quem me recebe está recebendo Deus, Jesus falando. Então, todos, e isto não ficou nos apóstolos, não ficou nos discípulos. Ele segue a todo aquele que recebe a palavra de Deus e começa a realizar a missão. Então, todo aquele que recebe você, na qualidade de um enviado de Deus, recebe Jesus e está recebendo Deus consequentemente. Por isso é uma responsabilidade grande nossa, por isso também é um privilégio grande nosso, porque nós estamos numa missão do nosso Deus Todo-Poderoso, né? E Jesus, Ele nos esclarece, Ele clareia nossa mente para entendermos essa verdade. E no capítulo 17, que é a conhecida oração sacerdotal, a última oração de Jesus, ele começa dizendo assim, 17:1-5. Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora, glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique. Pois
lhe deste autoridade sobre toda a humanidade. Presta bem atenção que você, ao entregar sua vida a Jesus Cristo, você não está entregando a qualquer pessoa ou alguém que é um super-herói aí, entre aspas, ou alguém que aparenta ser algo muito importante, ou algum representante político ou religioso, ou algum ídolo, que muitas pessoas se apresentam a um ídolo e se entregam a ele. Mas olha só, no versículo 2 ele diz assim: pois lhe deste a Jesus Cristo autoridade sobre toda a humanidade. Naquele momento estava Jesus revelando em oração ali, naquele lugar, que Deus havia dado autoridade a Jesus sobre toda a humanidade. E os de hoje também, os de agora, em qualquer lugar, Jesus tem autoridade sobre tudo e todos. Então, quando você entrega a sua vida a Jesus Cristo, não é qualquer coisa que está acontecendo. Para quê? Para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Jesus continua: eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Versículo 5. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Jesus não veio no meio do tempo. Jesus era antes de todas as coisas. Por isso que, em determinado momento, os fariseus, colocando Jesus à prova, e Jesus diz: eu sou. Aí eles quiseram apedrejar Jesus. Por quê? Porque a palavra eu sou só pode ser dita para Deus, para mais ninguém. Ainda hoje é assim, graças a Deus. Em Israel não existe conjugação de verbo com eu sou, porque somente Deus é eu sou. E Jesus foi o único a ter coragem de dizer eu sou, porque realmente Ele é o eu sou. Ele é o próprio Deus, né? E não puderam fazer nada porque ainda não era chegada a hora dele. A hora dele tinha o momento certo. Então, esses são textos que vai falar a respeito desta quinta-feira. Mas, voltando um pouco para a gente sintonizar, nesta semana foi uma semana cheia de novidades. Era a última semana de Jesus antes da sua ressurreição. Não da sua assunção ainda, mas antes da sua ressurreição. Porque uma coisa é a ressurreição de Jesus e a outra coisa é a sua assunção, a sua subida aos céus. Então nós vamos perceber que uma semana antes, no quarto dia, ele vai estar separado exatamente para ser imolado, que é na sexta-feira. O sacrifício de Jesus Cristo seria na sexta-feira, não é isso? Então, no quarto dia antes, ele já estaria ali se preparando para isso. E houve todo um preparativo. Vamos observar que no domingo que antecede, Jesus tem aquela entrada triunfal. Jerusalém, todo mundo aclama, né, rapidamente, foi uma coisa impressionante. E então, este domingo em que Jesus ele adentra ali em Jerusalém, que é pronunciado em todos os 4 evangelhos, é um dos episódios que os 4 evangelistas eles registram em seus evangelhos, em seus livros, e mostrando exatamente o que aconteceu, e a entrada triunfal de Jesus Cristo. E de acordo com Marcos 11, versículo 11,
ele voltou naquela mesma noite. Ele entra em Jerusalém, ele passa o dia em Jerusalém, à noite Jesus retorna para Betânia. Ele não permanece em Jerusalém, tá? Provavelmente vai ficar na casa de Lázaro, Marta e Maria, né? Na segunda-feira, acontece algo interessante que está registrado também lá em Mateus 21, Marcos 11 e Lucas 19. Jesus retorna na segunda-feira para Jerusalém. E quando ele entra em Jerusalém, ele vai ver a situação que tornaram a casa de Deus, que ele diz: a minha casa será chamada casa de oração. E ali estavam fazendo todo tipo de comércio, vendas de animais para sacrifício. Havia os cambistas, havia aquelas pessoas que estavam ali lucrando, sacerdotes ficando ricos, usando ali aquela situação, fariseus também. Note que quando Jesus vê aquela situação, na segunda-feira, ele entra com muita raiva, porque a palavra de Deus diz que o zelo consumiu, o zelo pela casa, porque aquela casa, ela foi estabelecida para Deus. O que é consagrado a Deus, pertence a Deus, e deve ser tratado de como Deus estivesse presente, e era o que era para estar acontecendo. Então note que ali ele chegou, pegou um chicote, saiu derrubando tudo e saiu chicoteando o pessoal e expulsando daquele lugar. E ele foi muito duro com aquelas pessoas naquele dia da segunda-feira, né? Mas ninguém ousou fazer nada com ele. E tinha lá todo um sinédrio, tinha todo lá uma guarda dos fariseus, uma guarda do sinédrio, e ninguém fez nada, porque ele tinha autoridade. Ele morreu porque ele se entregou à morte. Ninguém mataria Jesus, nem hipótese alguma. Então aí foi segunda-feira, terça-feira, segundo Mateus, Marcos e Lucas, Jesus retorna novamente a Jerusalém. E aí quando ele volta, os sacerdotes vão confrontar, os dirigentes do templo vão confrontá-lo pela sua atitude de ter expulsado aquelas pessoas do templo. E eles vão confrontá-lo naquele momento, na terça-feira, e questionam a autoridade de Jesus. Mas Jesus nunca deu satisfação dele para ninguém. Ele respondia os anseios daqueles que humildemente se apresentava a ele. Mas Jesus, em nenhum momento, foi dar satisfação para quem quer que seja de quem ele era. Certo? Então eles foram questionar a autoridade de Jesus, mas Jesus continuou falando por parábolas, falou da parábola da vinha, tem Mateus 21, 33 a 46, falou do banquete, do casamento, Mateus 22, há também o ensino, ele fala a respeito dos impostos, tudo naquela terça-feira ele vai falar. Ele vai falar também da repreensão aos saduceus, que os saduceus chegaram até querendo dar uma de bom moço, colocando assuntos da lei, onde os próprios saduceus, eles eram os hereges dos hereges, porque eles não acreditavam nem em ressurreição e não acreditavam em anjos. E os judeus acreditavam e acreditam em ressurreição e acreditam em anjos. Não acreditam em Jesus Cristo. Mas alguns já estão acreditando, né? Mas muitos estão acreditando. E também nesse dia da terça-feira, Jesus ele vai proferir aquele Mateus 24, que é a profecia que ele vai falar a respeito das situações no mundo até o final dos tempos. Uma profecia que ele vai falar que Jerusalém seria destruída, que o templo seria derribado. Ele vai falar que Jerusalém ia ser perseguida, que ia acabar com aquela cidade. E ele vai mencionar tudo isso exatamente naquela terça-feira, diante
alertando a população, porque ia acontecer um fato interessante. Há poucos dias depois dali, ele iria ser morto, ia ser crucificado, morto, e iria ressuscitar, para que muitos caíssem a ficha de quem ele realmente era. Mas antecipando, eu quero dizer uma coisa para vocês. É muito complicado o ser humano querer seguir a Jesus Cristo, porque ele é muito materialista, ele é muito carnal, ele é muito imediatista. E esse é um problema que não é só da agora. Muita gente, não, isso é da agora, é de todos os tempos. Observe que cerca de 400 pessoas viram Jesus sendo assunto ao céu, ou seja, elas viram Jesus subindo. Não da ressurreição, mas estavam com Jesus e viram Jesus subindo. Cerca de 400 pessoas. Mas sabe quantas ficaram em oração, perseverando? 120. Para você ver, né? Todos viram. Por isso que muita gente acha estranho, diga, pai, as pessoas querem milagre, querem ver milagre, mas não adianta, porque Jesus Cristo mostrou tantos milagres. Um grande milagre, ele ressurgiu dentre os mortos, viram subindo. No entanto, só 120 dos 400 que viram, 400 testemunhas, somente 120 permaneceram ali firmados. Para você ver, né? Então nós temos que ter esta convicção. E aqui ele profere Mateus 24. Na quarta-feira, Jesus provavelmente não vai a Jerusalém. Na quarta-feira, a confusão já está muito grande. O ódio dos fariseus está muito grande, fervilhando nas veias, querendo pegar Jesus de qualquer maneira e matar de qualquer jeito, tá? Então ele não vai na quarta-feira, fica em Betânia. Judas dá um jeitinho ali de despistar os colegas do corpo apostólico, né? E vai lá para Jerusalém e conspira lá com os membros do Sinédrio, né? A respeito de entregar Jesus em traição para que ele fosse alcançado. Por que isso? Porque nós percebemos que durante todo o ministério de Jesus, sempre tentaram matar Jesus e não conseguiram. Então eles tinham uma trama específica, preparada para isso. Então Judas era um dos participantes desta trama. E ele foi lá e negociou a entrega de Jesus. Mas à noite aconteceu um fato interessante, na quarta-feira. Na quarta-feira, quando Jesus está ali, na casa de Lázaro, Maria de Betânia, ela vem com o que havia mais de precioso para ela. Um nardo puro, um perfume caríssimo, de um preço muito caro. Muito caro. E ela vem à noite e ela derrama sobre os pés de Jesus. E Jesus então vai falar exatamente que naquela quarta-feira vai falar que ela está ungindo Jesus, está ungindo para a sua morte, para a sua sepultura. Mateus 26, 6. E até que Judas chega repreendendo, né? É um desperdício. Olha só como as coisas funcionam. Jesus sempre se dedicou aos discípulos, sempre fez tudo, milagres e mais milagres, mas naquela hora em que ele está recebendo um benefício, alguém chega para criticar. E do próprio grupo. E quem foi? Judas. Mas a intenção dele era legítima? Era não. Ele queria que aquele produto estivesse na mão dele para ele vender e colocar o dinheiro, embolsar o dinheiro. Porque ele também era ladrão, certo? Ele embolsava o dinheiro.
E os ímpios estão conspirando também nessa quarta-feira contra Jesus. Aí vem a quinta-feira, que é o que a gente vai falar um pouquinho, tá? Que a quinta-feira ela representa os 3 dias aí que vai culminar com a morte e ressurreição de Jesus Cristo. E é nesse dia que da quinta-feira que Jesus instrui os discípulos, ele está lá em Betânia, vão na frente e prepara tudo lá que a gente vai chegar lá. A gente tem que entrar na cidade, tem que participar da ceia. Então eles vão naquele momento, tá? E chegam na cidade para a última ceia. Durante o dia eles fazem os preparativos, Mateus 26, 17. À noite, então, ele ordenou os seus 12 apóstolos a fazerem, quando ele institui a ceia, após o jantar, ele institui uma ceia, quando ele vai instituir, dizendo, para fazerem isto em memória de mim. Esta foi a última ceia de Jesus. Os apóstolos estavam ali, isso aconteceu na quinta-feira. De lá, Jesus foi para o Jardim das Oliveiras, né? E ele vai ali para o horto, o Jardim das Oliveiras, e vai estar orando. Então note que dentro daquele momento aconteceu alguns episódios que eu gostaria de relatar com os irmãos na quinta-feira. Observe um dos episódios que nos chama a atenção na quinta-feira de Jesus Cristo, que passou cerca de 3 anos e meio anunciando a palavra e em contato com aqueles discípulos, mas Jesus ele chega para aqueles discípulos, mesmo sabendo que aqueles discípulos iam abandoná-lo, mesmo sabendo. Quando você vê lá na frente, o texto diz que todos os abandonaram quando Judas chegou com os soldados lá do Sinédrio. Então observe que Jesus sabia que aqueles discípulos iam fugir, que iam deixá-lo só. E mesmo assim, Jesus os convidou para a ceia. Se a gente soubesse que alguém ia nos apunhalar pelas costas, ia nos abandonar, nós chamaríamos para fazer a ceia na nossa casa? Jesus sabia, mas ele convidou para participarem da ceia. Ele estava demonstrando, sendo o exemplo. Por isso ele é considerado o líder por excelência. Porque ele fazia tudo que iria ficar registrado lá na memória daqueles que o seguiam. Então Jesus chama os discípulos para participarem de sua ceia. Não é qualquer coisa. E ele sabia que todos iam fugir, que todos iam correr, que todos iam deixá-lo sozinho. E tem outra coisa interessante, que mesmo conhecendo o coração daqueles discípulos, o coração, muita gente só olha para o coração de Judas, porque a gente tem uma imagem do Judas traidor, mas a gente não conhece o coração dos outros discípulos. Mas eles não tinham, mesmo tendo participado com Jesus durante seu ministério, tendo estado ali acompanhando e vendo quem era Jesus, participando e vendo a sua glória, alguns deles testemunhando até momentos tão sublimes na sua vida, mas os seus corações ainda continuavam defeituosos, ainda continuavam com problemas. Mas mesmo assim, Jesus os chama para lavar os pés deles. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, conhecendo aquelas peças que depois se transformaram, se tornaram valorosos, extraordinários homens de Deus. Mas naquele momento, eles não mereciam o ato de Jesus.
Mas mesmo assim, Jesus cometeu um ato de grande humildade, de lavar os pés. Tem muita gente que pratica, tem algumas igrejas evangélicas, especialmente a igreja católica, faz esse ato de lavar os pés. E muitas igrejas evangélicas fazem isso, certo? Mas não é o ato de lavar os pés, porque às vezes a gente lava religiosamente. É o ato da humildade, de reconhecer o outro, a importância do outro. É o ato. Porque é muito fácil lavar os pés, mas é o que vai dentro do meu coração de humildade é que faz a diferença. Então, Jesus demonstrou para ele que eles deveriam permanecer humildes. Eu não sei se vocês já perceberam, mas tem pessoas que se dizem usadas por Deus, elas ficam tão importantes. Elas se acham acima de todos. É difícil você conversar com elas. É uma complicação. Tem muito disso. O inverso de Jesus Cristo, que era quem tinha toda a autoridade sobre a humanidade, no entanto, ele vem e lava os pés dos seus apóstolos, dos seus discípulos. Então, naquela quinta-feira, ele está dando um exemplo para nós. Que para ser seguidor de Jesus Cristo, não é só ter uma Bíblia debaixo do braço, não é só saber pregar, orar, não é isso não. É iniciar tendo uma vida de humildade. Ser pessoas humildes. Às vezes nós queremos seguir o exemplo de João e Tiago, irmão dele. Lá na frente eles se tornaram bem bonzinhos, viu? Humildes. Mas antes, queria que Jesus permitisse que eles mandassem descer fogo para consumir o povo. E às vezes nós estamos nesta condição de olhar para as pessoas que faz algo que a gente não gosta. E o desejo da gente é que, Senhor, toma providência. Né? Quando alguém está fazendo algo que está incomodando a nossa vida, que está causando prejuízo de alguma forma a gente. Muitas vezes a nossa oração é, toma providência, Senhor. Você está querendo dizer, Senhor, manda um raio logo e mata este infeliz. É isso que você está querendo dizer quando está dizendo, toma providência. No entanto, o que Jesus diz é que nós precisamos exercer e ter uma postura de pessoas humildes. Ou seja, Senhor, abençoe aquela vida. Porque ele diz que você deve orar pelos que te perseguem. Amar. Essa é a grande diferença. E Jesus Cristo naquela quinta-feira está dando um exemplo para nós, naqueles apóstolos, naqueles discípulos, com a sua humildade, lavando os pés. Ele está dizendo para nós, nós não temos qualquer autoridade de afrontar ou de querer o mal de quem quer que seja. Nós temos que abençoar. Nós temos que falar coisas boas. Às vezes é difícil. Às vezes a pessoa investe pesado contra a gente, né? Mas quanto mais pesado ele investir contra mim, contra você, seja por vontade própria, ou seja porque está sendo instrumento de Satanás, mais deve ser a nossa vontade de abençoá-lo. E Deus mais estará olhando as nossas atitudes. E Jesus está falando a respeito disso, exatamente lavando os pés. Saindo dali, do cenáculo, onde houve a ceia, né?
segue para o Monte das Oliveiras. Jesus vai orar. Essa oração que nós lemos aqui, lá em João 17, Mateus 26 registra assim para nós essa oração. Mateus 26, 36 a 46. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e disse-lhes: sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Este é o momento, é o clímax do momento mais crucial da missão de Jesus. É o que poderia dizer, vai dar certo ou não vai? Porque se ele diz, manda 12 legiões de anjos, como ele disse que poderia pedir, o Pai mandaria, a humanidade estaria toda acabada, porque entre Jesus e nós, eu lhes garanto que Deus seria por Jesus. Mas ele enviou Jesus para cumprir algo, porque não seria destruição de Jesus, seria a redenção daqueles que creem no seu nome. Essa é a grande diferença. Então eles foram orar, e ele levou consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, que também foram conhecidos como filhos do trovão, né? Que eram muito impulsivos. E começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhe então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Ele levou aqueles 3, levou todos os discípulos, deixou num lugar, foi mais à frente, deixou os 3 e foi um pouco mais adiante para orar. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Aqui Jesus, homem, está revelando a sua vontade. Não queria ir para a cruz. Porque nenhum ser humano, na sua faculdade normal, quer a sua morte. Porque dentro de nós há uma instrução de preservação de vida, chamado instinto de preservação. Mas ele diz: se possível, afasta de mim este cálice. Qual é o cálice? Da crucificação, do sacrifício, da morte, da humilhação, de tudo isso. Mas ele diz: contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. E Jesus está dando para nós um grande exemplo também nessa hora. É que muitas vezes a gente quer fazer a obra de Deus, mas a gente quer fazer o que a gente quer fazer. Mas ele diz que não seja como eu quero, mas como tu queres. E às vezes quando Deus nos chama para fazer algo, a gente não quer fazer aquilo, mas nós temos que fazer. Mas esse é um momento entre você e Deus. E você sabe quando você está rejeitando a vontade de Deus. Você sabe quando Ele lhe chama. Isso é coisa da minha cabeça, não é para fazer isso, não é aquilo outro. Então, quando Ele volta, voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. E aí Jesus diz: vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora. Jesus naquela angústia, naquele sofrimento, mas os discípulos estavam cansados do dia todo, e estavam muito sono. Fizeram foi dormir, né? Aí Jesus perguntou ele a Pedro: vocês não puderam vigiar comigo nem 1 hora? Perguntou ele a Pedro, né? Vigiem, ele continua: vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Retirou-se outra vez para orar. E orando ele dizia: meu Pai, se
não for possível afastar este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. É a vontade do soberano Senhor que está sendo colocada. Porque a vontade do soberano Deus, Criador dos céus e da terra, é que você tenha um encontro com Jesus Cristo. É esta a vontade dele. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos discípulos e lhe disse: vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Então, aquela quinta-feira, ela se encerrou. Judas se revelando traidor, os guardas prendendo Jesus e os discípulos fugindo. Assim terminou aquela quinta-feira. E ele na mão dos pecadores. O Deus Todo-Poderoso em forma de homem não se manifestou em nenhum momento para que aquilo não se cumprisse. Cerrou a sua boca para que se cumprisse de acordo com o que o Pai determinou, o sacrifício do Cordeiro. O sacrifício do Êxodo que livrou os filhos de Israel de perder os seus primogênitos, se repete no sacrifício de Jesus Cristo, para que aquele que tem o sangue dele nos umbrais da sua vida, da sua alma, do seu espírito, não tenha a morte eterna. E isso está falando lá em Mateus 26, 56. Mas tudo isso aconteceu para que se cumprissem as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos o abandonaram e fugiram. Todos naquela hora, né? Deixaram Jesus só. Diante do que a gente ouviu de relato aqui sobre Jesus, sobre esta quinta-feira, o que vamos fazer? O que eu vou fazer da minha vida, né? Vou ser um discípulo que abandona Jesus? Tem muitas pessoas abandonando Jesus. Tem muitas pessoas achando que ainda é cedo para seguir Jesus. E o último texto que eu quero ler está lá em Romanos 3, 20 a 26. E diz assim: portanto, ninguém será declarado justo diante dele baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para que todos os que creem, não há distinção. Não é para judeus, é para todo ser humano. É para todas as tribos, povos, línguas, nações. A palavra de Deus tem que ser anunciada para todos, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça em sua tolerância. Havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo
e justificador daquele que tem fé em Jesus. Tenha fé em Jesus, creia, entregue a sua vida a Ele. Às vezes nós estamos nos atrapalhando com detalhes, com dogmas, com situações de homens, dizendo eu tenho que deixar isso, eu tenho que fazer isso para poder ter acesso a Jesus Cristo. Ele não precisa de que você mude em nada do que está acontecendo hoje na sua vida para você vir a Ele. Ele está dizendo, vem para Ele do jeito que você está. É a fé nele que te salva. E não há nada que se compare ao poder de Jesus Cristo. É Ele quem salva. Agora está na mão de cada um. Essa é uma questão que ninguém pode resolver por você, ninguém pode resolver por mim, ninguém pode resolver pelo seu filho, ninguém pode resolver por esposa, por esposo, mas você resolve por você mesmo. É confessando, crendo em Jesus Cristo, no seu sacrifício. É simples assim. Mas este confessar e crer, ele salta para a eternidade numa vida de constante crescimento. E essa é a grande diferença. É que uma vez que abraçamos Jesus Cristo, nós não vamos mais largar Ele nunca. Vamos estar com Ele. Amém? Queria que você fechasse seus olhos, fizesse sua oração. Estamos chegando ao final. E se entrou aqui alguém nesta noite que ainda não entregou sua vida para Jesus, não confessou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, não tem fé nele, e nesta noite você quer entregar sua vida para Jesus, você está acreditando que Ele foi aquela cruz, e é como a palavra de Deus, e Ele não faz distinção, ninguém, diga eu não mereço, não, por merecer ninguém nessa terra merece, mas por isso que Ele nos deu esta vida. E se você quer entregar a sua vida para Jesus, confesse a Ele aí, diga eu estou entregando, Senhor, a minha vida a Ti. E eu queria que você desse um sinal depois da sua entrega, para que a gente pudesse orar por você, dizendo, me desse sinal levantando a mão, dizendo, eu entrego minha vida para Jesus.